Exercício do capítulo 2. Marca as alternativas corretas. Pode ser mais de uma. Alternativa A. As bissetrizes de dois ângulos adjacentes e complementares formam um ângulo de 45 graus. As bissetrizes é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Já os ângulos adjacentes, eles têm o mesmo vértice, eles têm um lado em comum e não têm interiores em comum. Já os ângulos complementares, a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, a gente pode fazer o seguinte esquema para poder saber se essa alternativa está correta. Se os ângulos complementares eles formam 90 graus, então eu vou fazer um esqueminha que é 90 graus. Vou chamar este ponto aqui de ponto P. Chamei ele de ponto P. Vou chamar aqui de ponto O, aqui de ponto R e aqui de ponto S. Como eu disse, as bissetrizes é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, vamos dividir aqui em duas partes iguais o ângulo, né? Aqui e aqui. Vou chamar essa aqui de cima de X. E vou chamar aqui de Y. Aqui, esse ângulo todo corresponde a 90 graus. Então, se a bissetriz, ela cortou o ângulo no meio, ela cortou aqui o ângulo no meio, então a gente pode fazer o seguinte para conseguir responder essa questão. A gente pode chamar aqui de A, da letra A. Aqui a gente pode chamar de A também. Aqui a gente pode chamar de B. E aqui de B. Então, vamos montar uma equaçãozinha. Aqui a gente pode perceber que temos dois A. Então, 2 vezes a letra A. Mais 2 vezes a letra B. Que tudo isso é igual a 90 graus. 90 graus. Vamos poder fazer aqui o famoso chuveirinho. A gente tem o 2, que está multiplicando tanto A quanto B. Vamos colocar entre parênteses a letra A mais a letra B. Que, se vocês perceberem aqui, ó, 2 vezes A, 2A, 2 vezes B, 2B, que é igual a 90 graus. Como esse 2 aqui está multiplicando, ele pode passar dividindo o 90. Então, vai ficar A mais B é igual a 90 graus dividido por 2. Então, A mais B é igual a 45 graus. Então, as bissetrizes de dois ângulos adjacentes e complementares formam um ângulo de 45 graus? Sim, formam um ângulo de 45 graus. Então, a primeira alternativa está correta. B. Se dois segmentos são consecutivos, então eles são colineares. Vamos primeiro saber o que é um segmento consecutivo. Um segmento consecutivo, eles compartilham de um mesmo ponto, de um ponto igual, compartilham de um mesmo ponto. Então, vamos fazer aqui esse segmento. A gente pode ter aqui um ponto, a gente pode ter outro ponto aqui e um ponto aqui em cima. Vou chamar esse ponto daqui de cima de ponto A. Vou chamar esse aqui de ponto B. Esse aqui de ponto C e esse aqui de ponto D. Então, eles são consecutivos. Então, eles são
consecutivos. Eles são consecutivos. Então, se eles são consecutivos, então ele quer dizer que eles compartilham de um mesmo ponto. E o mesmo ponto que eles estão compartilhando é o ponto C. A gente vai comprovar isso agora. B, C, C, A e o ponto C, D. Então, eles compartilham do mesmo ponto, compartilham do ponto C. Já os segmentos colineares, eles são dessa forma aqui. Segmento colinear, eles estão em uma mesma reta. Estão no mesmo reta. Aqui. Vou aumentar mais essa reta mais para cá, para que vocês consigam entender o que eu vou falar. E porque pode-se entender que esse segmento ele é consecutivo, mas ele não é. Então, vamos lá. Aqui. Vamos chamar esse segmento aqui de A. Deixa eu apagar aqui. Vamos chamar esse segmento aqui de lá. Letra A. Esse aqui de B. Esse aqui de C e esse aqui de D. Então, a gente tem aqui o segmento colineares. E eles são colineares porque eles estão no mesmo segmento, estão na mesma reta. Então, a gente pode ver que aqui temos o segmento AB, temos o segmento BC, temos o segmento CD. Podemos perceber que eles não compartilham de um mesmo ponto. Esses dois compartilham do ponto B, sim, mas o terceiro já não compartilha do ponto B. Igual esses dois, esse daqui compartilha do ponto C. Esse aqui também, mas o primeiro não compartilha de um ponto C. Então, isso aqui está dizendo, se dois segmentos são consecutivos, que compartilham do mesmo ponto, então eles são colineares. Não necessariamente eles vão ser colineares, porque eles não podem compartilhar de um ponto. Posso ter essa reta terminando aqui, que seria essa até aqui, essa resposta aqui. Ele é consecutivo? É, porque eles compartilham de um mesmo ponto. Mas não necessariamente, quando ele é consecutivo, ele vai ser colinear. Então, essa afirmação aqui, ela está errada. Então, a gente não marca. Se dois segmentos são colineares, então eles são consecutivos. Como eu já disse, não é assim. Quando eles são consecutivos, eles não podem ser colineares, não necessariamente. Porque se ele for colinear, eles estão na mesma reta, sim. Mas será que nessa reta eles estão compartilhando os mesmos pontos para eles poderem ser consecutivos? D. Se dois segmentos são adjacentes, então eles são colineares. Segmento adjacente, ele corresponde que ele é tanto colinear quanto consecutivo. Então, ele compartilha de um mesmo ponto em comum e no mesmo segmento, que seria isso daqui, mais ou menos. A gente teria esse exemplo aqui. Eles são, vamos botar aqui A, B e C. Eles estão na mesma reta, não existe outra reta, como no outro exemplo que tinha uma reta aqui subindo. Essa reta aqui, ela não existe. Ela não existe, essa reta aqui. Então, eles estão na mesma reta. Então, ele é adjacente, ele é colinear. Mas, eles também são consecutivos, porque eles possuem um ponto em comum, AB e BC. Eles compartilham de um mesmo ponto, que é o ponto B.
Então, aqui eles compartilham do ponto B. Então, ele é consecutivo e ele também é colinear. Então, um segmento adjacente corresponderia mais ou menos a isso, certo? Então, essa afirmação aqui, ela está correta. Se dois segmentos são colineares, então eles são adjacentes. Como eu disse, se ele é adjacente, ele precisa ser o que tanto? Consecutivo, precisa ser colinear. Então, se ele é um segmento, se dois segmentos são colineares, então eles são adjacentes? Não. Não necessariamente. Não necessariamente o segmento colinear ele vai ser consecutivo. Então, essa alternativa aqui não está certa. F. Se dois segmentos são adjacentes, então eles são consecutivos? Sim, porque os adjacentes eles são consecutivos e eles também são colineares. Então, essa afirmativa também está correta. Se dois segmentos são consecutivos, então eles são adjacentes, como eu já falei. O segmento ele pode ser consecutivo e colinear ao mesmo tempo, sim, que corresponde aos adjacentes. Mas não necessariamente os consecutivos eles vão ser colineares. Então, essa última alternativa também está errada. Vamos conferir? Isso